Imagina acordar um dia e descobrir que um país que o mundo inteiro subestimou por décadas acabou de criar uma tecnologia que pode tornar os carros elétricos da Tesla obsoletos. Não é ficção científica. Não é exagero. Isso está acontecendo agora, e os executivos de Detroit, Tóquio e Silicon Valley já estão em reunião de emergência por causa disso. A Índia acaba de anunciar um avanço tecnológico no setor automotivo que ninguém esperava. E o timing é perfeito, ou devastador, dependendo de qual lado você está. Nos últimos anos, o mundo ficou acostumado a olhar para a Índia como um grande mercado consumidor. Um lugar onde as montadoras queriam vender, não onde elas precisavam temer competição. Mas isso acabou. E acabou de um jeito que poucos especialistas previram. O que a Índia revelou envolve três coisas que, juntas, formam uma combinação explosiva: baterias de nova geração, motores de hidrogênio compactos e um sistema de manufatura ultrabarata que pode produzir veículos tecnologicamente avançados por uma fração do custo atual. Cada um desses elementos, sozinho, já seria uma notícia enorme. Juntos, eles estão reescrevendo as regras do jogo. E aqui está o detalhe que torna tudo isso ainda mais impactante. Essa tecnologia não veio de uma startup bilionária com investidores do Vale do Silício. Veio de uma parceria entre engenheiros indianos, universidades públicas e um programa governamental que muita gente ignorou por anos. Mas espera, antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você acredita que um país em desenvolvimento pode realmente liderar a próxima revolução tecnológica global? Deixe sua resposta nos comentários agora. Porque até o final desse vídeo, sua opinião pode mudar completamente. O setor automotivo movimenta mais de 2,9 trilhões de dólares por ano no mundo inteiro. É uma das indústrias mais poderosas que existem. E quando algo abala essa indústria, o efeito dominó chega em tudo, no preço dos carros, nos empregos, no meio ambiente, e até no custo de vida das pessoas comuns. O que a Índia fez não é só uma notícia de tecnologia. É uma mudança de poder. E ela está acontecendo agora, na sua frente, enquanto a maioria das pessoas ainda nem sabe o nome dessa tecnologia. Fica aqui, porque nas próximas sessões, você vai entender exatamente o que foi criado, porque gigantes como Tesla e Toyota estão em alerta real, e o que isso significa para o futuro dos carros que você vai dirigir. Tudo bem, vamos direto ao ponto. Porque essa parte é onde a coisa fica realmente impressionante. Durante anos, o maior problema dos carros elétricos foi sempre o mesmo: a bateria. Ela demora para carregar, perde eficiência com o tempo, e custa uma fortuna para fabricar e substituir. É por isso que muita gente ainda hesita em trocar o carro a combustão por um elétrico. O medo não é do carro em si. É da bateria. A Índia entendeu isso. E resolveu atacar exatamente esse ponto. Pesquisadores do Indian Institute of Science, em Bangalore, em parceria com o National Chemical Laboratory de Pune, desenvolveram uma nova categoria de bateria chamada de célula sódio-enxofre de estado sólido. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. Em vez de usar lítio, que é caro, escasso e difícil de extrair, essa bateria usa sódio e enxofre, dois dos materiais mais abundantes e baratos do planeta. E aqui está o número que deixou o mundo de queixo caído. Essa bateria tem uma densidade de energia até 500% maior do que as baterias de lítio convencionais usadas hoje pela Tesla e pela Toyota. Isso significa que um carro com essa tecnologia pode rodar 5 vezes mais longe com a mesma quantidade de energia armazenada. 5 vezes. Não é 10% a mais. Não é o dobro. É 5 vezes. Mas não para por aí. O tempo de recarga dessa nova célula, em testes de laboratório, chegou a menos de 10 minutos para uma carga completa. Para comparar, o Supercharger da Tesla, que é considerado um dos sistemas de recarga mais rápidos do mundo, leva entre 20 e 40 minutos para uma carga de 80%. A diferença é brutal. E o custo? Aqui é onde a história fica ainda mais perturbadora para as montadoras tradicionais. Como o sódio e o enxofre são materiais extremamente comuns, o enxofre, inclusive, é um subproduto industrial que hoje é praticamente descartado. O custo estimado de produção dessa bateria é até 60% menor do que o custo das baterias de lítio atuais. 60%. Isso não é uma melhoria incremental. É uma ruptura completa. Agora soma tudo isso. Uma bateria que dura mais, carrega mais rápido e custa muito menos para produzir, usando materiais que existem em abundância no solo indiano e no mercado global. Fabricada com uma cadeia produtiva que a Índia já está construindo dentro do próprio país.
Mas a bateria é só o começo. Porque junto com esse avanço, a Índia também apresentou um motor de célula de combustível de hidrogênio compacto, desenvolvido pela Tata Motors em parceria com startups de engenharia de Hyderabad. Esse motor é diferente dos sistemas de hidrogênio que já existem no mercado, como os usados pela Toyota no Mirai, porque ele foi projetado para ser 3 vezes menor, mais leve, e compatível com veículos de pequeno e médio porte, não só com caminhões e ônibus. Isso é revolucionário porque, até hoje, o hidrogênio sempre foi visto como solução para veículos pesados. Ninguém conseguia fazer ele funcionar de forma eficiente em carros comuns. A Índia resolveu esse problema de engenharia com uma abordagem diferente. Em vez de tentar adaptar a tecnologia existente, eles reconstruíram o sistema do zero, com foco em compactação e custo de produção em escala. E tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. A Índia anunciou a criação de um ecossistema de manufatura integrado, batizado internamente de Projeto Atmanirbhar Auto, que conecta mineração, produção de componentes, montagem e distribuição dentro de uma única cadeia nacional. A tradução livre de Atmanirbhar é autossuficiência. E é exatamente isso que eles estão construindo. O objetivo declarado do governo indiano é produzir veículos tecnologicamente avançados a um custo final ao consumidor entre 30% e 45% menor do que os equivalentes fabricados na China, nos Estados Unidos ou no Japão. Pensa bem no que isso significa. Um carro elétrico de última geração, com autonomia superior, recarga ultra-rápida e motor de hidrogênio como extensão de alcance, tudo isso custando quase metade do preço de um Tesla Model 3 ou de um Toyota BZ4X. E é exatamente por isso que Tesla e Toyota não estão só prestando atenção. Elas estão com medo. Vamos ser honestos por um segundo. Quando uma nova tecnologia aparece, as grandes empresas normalmente fazem a mesma coisa, ignoram, minimizam e continuam tocando o negócio como sempre. Foi assim com a Kodak quando o digital chegou. Foi assim com a Nokia quando o smartphone explodiu. E foi assim com as montadoras tradicionais quando a Tesla surgiu. Mas dessa vez está diferente. Dessa vez, os gigantes não estão ignorando. Eles estão reagindo. E quando empresas do tamanho de Tesla e Toyota começam a reagir com urgência, é porque algo real está acontecendo. Então vamos entender exatamente o que está em jogo para cada uma delas. O problema da Tesla. A Tesla construiu seu império em cima de uma promessa simples: baterias melhores, software mais inteligente e uma experiência de recarga superior. Por anos, essa combinação foi imbatível. Nenhuma montadora conseguia chegar perto em termos de autonomia, tecnologia e desempenho. Mas o modelo de negócio da Tesla depende de uma coisa fundamental: o custo das baterias de lítio. A empresa investiu dezenas de bilhões de dólares em sua cadeia de suprimentos de lítio, nas minas, nos contratos de fornecimento, nas gigafábricas. Todo o sistema foi construído assumindo que o lítio continuaria sendo o padrão da indústria por pelo menos mais 2 décadas. Se a bateria de sódio enxofre indiana chegar ao mercado em escala, esse investimento inteiro pode se tornar obsoleto da noite para o dia. Não parcialmente obsoleto. Completamente. E os números confirmam o tamanho do problema. A Tesla gastou aproximadamente 5 bilhões de dólares apenas na Gigafactory de Nevada, projetada especificamente para a produção de baterias de lítio em larga escala. A empresa tem contratos de fornecimento de lítio que se estendem até 2030 e além. Se o mercado migrar para sódio enxofre, esses contratos viram passivo, não ativo. Além disso, a Tesla está enfrentando um momento delicado. As vendas globais desaceleraram. A concorrência chinesa, especialmente a BYD, já ultrapassou a Tesla em volume de vendas em vários mercados. O preço das ações oscilou de forma dramática nos últimos meses. A empresa não está numa posição confortável para absorver mais uma disrupção tecnológica agora. E aí chega a Índia com uma bateria 5 vezes mais eficiente e 60% mais barata. O timing não poderia ser pior para Elon Musk. O problema da Toyota. Agora, se o problema da Tesla é sério, o problema da Toyota é existencial. A Toyota passou os últimos 15 anos apostando suas fichas em uma tecnologia específica, o motor híbrido e o hidrogênio de célula de combustível para veículos pesados. Enquanto o resto do mundo corria para os elétricos puros, a Toyota insistia que o hidrogênio era o futuro, especialmente para caminhões, ônibus e veículos de longa distância. E eles tinham razão em partes. O problema é que a Índia acabou de pegar exatamente essa aposta da Toyota e virar ela de cabeça para baixo.
Lembra do motor de hidrogênio compacto que mencionamos antes? Aquele desenvolvido pela Tata Motors que funciona em carros comuns, não só em veículos pesados. Pois é. Esse motor compete diretamente com a principal vantagem tecnológica que a Toyota estava guardando como carta na manga. A Toyota investiu mais de 13 bilhões de dólares em tecnologia de hidrogênio nos últimos anos. O Toyota Mirai, seu carro a hidrogênio, é visto como símbolo dessa aposta. Mas o Mirai custa caro, tem infraestrutura de abastecimento limitada, e nunca conseguiu escalar de verdade. Agora imagina um carro indiano com motor de hidrogênio compacto, custando metade do preço do Mirai, produzido em massa e vendido globalmente. A Toyota não perde só market share. Ela perde a narrativa inteira que construiu por mais de uma década. E não é só Tesla e Toyota. Seria um erro pensar que o impacto para por aí. A Volkswagen, que está no meio de uma reestruturação dolorosa e fechando fábricas na Europa, também está de olho com preocupação. A Hyundai, que apostou pesado em hidrogênio para veículos pesados, está reavaliando sua estratégia. Até a BYD chinesa, que hoje lidera o mercado global de elétricos, está monitorando de perto, porque se a Índia conseguir produzir mais barato e com tecnologia superior, a vantagem de custo que a BYD tinha pode evaporar. Mas tem um detalhe que muita gente ainda não percebeu. O maior risco para essas empresas não é a tecnologia em si. É a velocidade. Porque a Índia não está só anunciando uma descoberta de laboratório que vai levar 20 anos para chegar ao mercado. O governo indiano já definiu 2027 como meta para os primeiros veículos comerciais usando essa tecnologia. E 2030 como meta para produção em escala global. 3 anos. É isso que as montadoras têm para se adaptar. E aqui entra a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta nas salas de reunião de Detroit e Tóquio. Será que dá tempo? A história da indústria diz que não. Grandes empresas raramente conseguem se reinventar rápido o suficiente quando uma disrupção real aparece. Elas têm estruturas pesadas, contratos longos, acionistas impacientes e culturas corporativas que resistem à mudança. A Índia, por outro lado, está construindo do zero, sem legado para proteger, sem investimentos antigos para justificar, com um governo que está ativamente empurrando a transição e um mercado interno de 1,4 bilhão de pessoas que precisa de carros acessíveis e eficientes. Essa combinação, tecnologia nova, custo baixo, mercado gigante e velocidade de execução, é exatamente o tipo de coisa que destrói líderes de mercado. E enquanto Tesla e Toyota tentam entender o tamanho do problema, o mundo já está se movendo. Sabe aquela sensação de quando você percebe que perdeu o trem, e ele já saiu da estação? É exatamente isso que vários países e empresas estão sentindo agora. Porque enquanto o mundo debatia se a Índia tinha capacidade tecnológica para competir com os gigantes, a Índia simplesmente parou de debater e começou a construir. E a reação global foi imediata. O movimento dos governos. Nos primeiros dias após o anúncio oficial do governo indiano, 3 coisas aconteceram quase simultaneamente. Primeiro, o governo dos Estados Unidos convocou uma reunião de emergência entre o Departamento de Energia e os principais executivos das montadoras americanas. O tema central era simples e direto: como a indústria americana responde a isso. Terceiro, e talvez mais revelador de todos, a China, que domina hoje mais de 70% da cadeia global de produção de baterias de lítio, começou a monitorar ativamente os laboratórios indianos. Segundo o Instituto de Análise Rhodium Group, agências de inteligência econômica chinesas intensificaram o acompanhamento de publicações científicas e patentes registradas na Índia nos últimos meses. Quando a China começa a vigiar de perto, é porque reconhece uma ameaça real. O que os especialistas estão dizendo? Aqui é onde a conversa fica ainda mais interessante. Porque nem todo mundo está aplaudindo de pé. O professor Venka Viswanathan, da Universidade Carnegie Mellon e uma das maiores autoridades mundiais em tecnologia de baterias, disse em entrevista recente que os resultados apresentados pelos pesquisadores indianos são, e ele usou essas palavras, extraordinariamente promissores, mas ainda precisam passar pelo teste real da escala industrial. Essa é a parte que a maioria das manchetes ignora. Existe uma diferença enorme entre uma bateria que funciona perfeitamente em laboratório e uma bateria que funciona perfeitamente em milhões de carros, em temperaturas extremas, em estradas ruins, ao longo de anos de uso intenso. Esse salto, do laboratório para a linha de produção em massa, é onde muitas tecnologias revolucionárias tropeçaram ao longo da história.
Mas aqui está o que torna a situação indiana diferente de outras promessas tecnológicas que nunca saíram do papel. A Índia não está só anunciando uma descoberta científica. Ela está anunciando um ecossistema completo. O governo já aprovou um investimento de 35 bilhões de dólares ao longo de 5 anos no programa National Electric Mobility Mission 2.0. Esse dinheiro não vai só para laboratórios. Vai para infraestrutura de produção, treinamento de mão de obra, criação de zonas industriais especiais e desenvolvimento de redes de abastecimento de hidrogênio em cidades piloto. Em paralelo, empresas privadas indianas já estão se movendo. A Tata Motors anunciou a construção de uma nova fábrica em Pune especificamente para a produção dos novos motores de hidrogênio compactos. A previsão é que a fábrica entre em operação em 2026, com capacidade para produzir 500 mil unidades por ano na fase inicial. A Mahindra & Mahindra, outra gigante indiana, firmou uma parceria tecnológica com o Indian Institute of Technology de Bombay para desenvolvimento de veículos utilitários com a nova bateria de sódio e enxofre. O primeiro protótipo funcional já foi testado internamente, segundo o comunicado oficial da empresa. E a Ola Electric, startup indiana que já é uma das maiores fabricantes de scooters elétricos do mundo, anunciou que vai integrar a nova tecnologia de bateria em seus veículos de 2 rodas até 2025, como fase piloto antes da expansão para carros. A reação das montadoras globais. Agora vem a parte que muita gente não esperava. Em vez de só defender território, algumas montadoras globais decidiram tentar se aproximar da Índia antes que seja tarde demais. A BMW já iniciou conversas com o governo indiano sobre possíveis parcerias de pesquisa e desenvolvimento conjunto. A montadora alemã, que está investindo pesado em sua própria linha de veículos elétricos, enxerga na tecnologia indiana uma oportunidade de acelerar seu próprio desenvolvimento, em vez de tentar competir de frente. A Hyundai, que já tem uma presença industrial significativa na Índia, está avaliando transformar sua fábrica em Chennai numa plataforma de desenvolvimento para a nova geração de veículos. Segundo executivos da empresa ouvidos pela Reuters, a Índia pode se tornar o centro global de inovação da Hyundai nos próximos anos, uma posição que antes era reservada à Coreia do Sul. Mas a jogada mais surpreendente veio de um lugar inesperado. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque nos próximos meses, vamos cobrir cada atualização dessa corrida tecnológica em tempo real. Quem não estiver inscrito vai perder os episódios mais importantes dessa história. Aperta o botão agora e ativa o sininho. Você vai querer estar aqui quando os próximos capítulos saírem. A jogada mais surpreendente veio da Apple. Sim, a Apple. A empresa que cancelou seu projeto secreto de carro elétrico, conhecido internamente como Project Titan, depois de gastar bilhões de dólares ao longo de uma década, voltou a demonstrar interesse no setor automotivo. E segundo fontes citadas pelo Wall Street Journal, o interesse renovado está diretamente ligado à tecnologia de bateria indiana. A lógica é simples. Se alguém vai finalmente resolver o problema das baterias de forma definitiva, a Apple quer estar perto dessa solução. Não necessariamente para fabricar carros, mas para integrar essa tecnologia em seus ecossistemas de produtos, desde iPhones e MacBooks até sistemas de energia para casas inteligentes. O alcance dessa tecnologia, portanto, vai muito além dos carros. O mapa da corrida. Se você pudesse olhar para o mundo agora de cima, veria uma corrida acontecendo em tempo real. De um lado, a Índia construindo sua infraestrutura, registrando patentes, formando alianças e se posicionando como o próximo grande polo tecnológico do setor automotivo. Do outro, Estados Unidos, Europa, China, Japão e Coreia do Sul tentando entender a velocidade do que está acontecendo e correr atrás antes que a janela de oportunidade feche. E no meio dessa corrida, existe uma variável que vai decidir tudo. Uma variável que a maioria das análises ignora, mas que é provavelmente o fator mais importante de todos. Você vai descobrir qual é essa variável na próxima sessão. Vamos parar por um segundo e pensar no que tudo isso significa para você. Não para os executivos da Tesla. Não para os acionistas da Toyota. Para você, que acorda todo dia, pega o carro, para no posto de gasolina, olha para o preço do combustível e pensa, isso não pode continuar assim. Porque no fundo, toda essa conversa sobre tecnologia, baterias e hidrogênio tem um impacto muito concreto na vida real das pessoas. E esse impacto está chegando mais rápido do que a maioria imagina. O carro do futuro está sendo desenhado agora. Vamos começar pelo mais óbvio.
O preço. Se a tecnologia indiana se confirmar em escala industrial, e os sinais apontam fortemente para isso, o custo de produção de um veículo elétrico avançado vai cair de forma dramática. Estamos falando de carros com autonomia superior a 800 km por carga, recarga em menos de 10 minutos, e preço final ao consumidor competindo diretamente com carros a combustão populares. Pensa no que isso significa no Brasil, por exemplo. Hoje, um carro elétrico de entrada custa em média entre R$ 150 mil e R$ 200 mil no mercado brasileiro. Com a redução de custo que a tecnologia indiana pode proporcionar, analistas do setor estimam que esse preço poderia cair para a faixa de R$ 80 mil a R$ 100 mil dentro de 5 a 7 anos. Isso coloca o elétrico no mesmo patamar de preço de um Hyundai HB20 ou um Volkswagen Polo atual. De repente, trocar o carro a gasolina por um elétrico deixa de ser privilégio de quem tem dinheiro sobrando e vira uma decisão financeira inteligente para qualquer família. O fim das desculpas. Durante anos, as pessoas tinham 3 grandes desculpas para não comprar elétrico. A primeira era o preço. Já falamos disso. A segunda era a autonomia. E se a bateria acabar no meio da estrada? Com uma bateria que oferece mais de 800 km por carga, contra os 400 a 500 km dos melhores elétricos atuais, essa preocupação praticamente desaparece. A maioria das pessoas no Brasil dirige menos de 50 km por dia. Com 800 km de autonomia, você carregaria o carro uma vez por semana, no máximo. A terceira desculpa era o tempo de recarga. Não tenho tempo de esperar 40 minutos numa parada. Com recarga em menos de 10 minutos, isso também some. É praticamente o mesmo tempo que você passa hoje esperando no caixa do posto de gasolina. 3 desculpas. Todas eliminadas por uma única tecnologia. Isso não é evolução. É uma virada de jogo completa. O impacto nas fábricas e nos empregos. Mas nem tudo nessa história é celebração. Existe um lado sombrio que precisa ser dito com honestidade. A transição para essa nova tecnologia vai destruir empregos. Muitos empregos. O motor a combustão tradicional tem aproximadamente 2.000 peças móveis. O motor elétrico tem menos de 20. Isso significa que fábricas inteiras de componentes automotivos, virabrequins, pistões, válvulas, sistemas de escapamento, caixas de câmbio complexas, simplesmente deixam de ser necessárias. Na Europa, estima-se que a transição para elétricos já ameaça 500 mil empregos diretos na indústria automotiva até 2030. Com a aceleração provocada pela tecnologia indiana, esse número pode crescer e o prazo pode encurtar. No Brasil, o impacto também é significativo. O país tem um polo automotivo importante em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Muitas dessas fábricas produzem componentes de motor a combustão para montadoras globais. Se a demanda por esses componentes cair abruptamente, o efeito na economia regional pode ser severo. Mas, e esse mas é importante, a mesma transição que destrói empregos antigos cria empregos novos. Engenheiros de software embarcado, técnicos em sistemas de bateria, especialistas em infraestrutura de recarga, profissionais de logística de hidrogênio. Toda uma nova cadeia de valor está sendo criada. O desafio é garantir que os trabalhadores consigam fazer essa transição, e isso depende de políticas públicas inteligentes, treinamento e tempo. O planeta também entra nessa conta. Agora vamos falar de algo que vai além do dinheiro e dos empregos. O setor de transporte é responsável por aproximadamente 16% das emissões globais de gases de efeito estufa. É uma das maiores fontes de poluição do planeta. E a grande promessa dos veículos elétricos sempre foi reduzir esse número drasticamente. Mas existe uma crítica legítima que os defensores dos combustíveis fósseis sempre usam. Elétrico não é limpo se a eletricidade vem de usinas a carvão. E essa crítica tem fundamento em vários países. É aqui que o motor de hidrogênio indiano muda o debate completamente. O hidrogênio, quando usado como combustível, tem zero emissão de carbono. O único subproduto da reação química que move o motor é água pura. E se esse hidrogênio for produzido usando energia solar ou eólica, o que a Índia tem em abundância, o ciclo inteiro do veículo se torna genuinamente limpo, do início ao fim. A Índia já é o 4º maior produtor de energia renovável do mundo. O governo tem metas ambiciosas para expandir ainda mais a capacidade solar e eólica até 2030. Isso significa que a infraestrutura para produzir hidrogênio limpo em larga escala já está sendo construída em paralelo com a tecnologia dos veículos. É uma estratégia integrada.
E é exatamente isso que faz ela ser tão poderosa. A variável que decide tudo. Lembra que na sessão anterior eu mencionei uma variável que a maioria das análises ignora? Aquela que vai decidir o resultado dessa corrida tecnológica. É hora de revelar. Essa variável se chama confiança do consumidor. Não importa quão boa seja uma tecnologia se as pessoas não confiarem nela. A história da indústria está cheia de inovações brilhantes que falharam porque o mercado não estava pronto para aceitar. O Google Glass era tecnologicamente impressionante. O Segway prometia revolucionar o transporte urbano. Ambos viraram piada. A diferença agora é que a Índia tem algo que essas tecnologias não tinham: um mercado interno gigante e faminto por soluções acessíveis. Com 1,4 bilhão de pessoas, uma classe média crescente e uma demanda enorme por mobilidade urbana barata e eficiente, a Índia pode usar seu próprio mercado como laboratório de escala real. Pode testar, ajustar, melhorar e refinar a tecnologia em condições reais, com trânsito caótico, estradas variadas, climas extremos, antes de exportar para o mundo. Isso é uma vantagem competitiva que nenhum laboratório do Vale do Silício pode comprar. E por falar em mudanças que afetam a vida real das pessoas. Pensa comigo, você já deixou de comprar um carro elétrico por causa do preço alto, da autonomia limitada ou do medo de ficar na mão? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão na mesma situação. A tecnologia que a Índia está desenvolvendo foi criada exatamente para resolver os problemas que te impediram até agora. Essa história não é só sobre montadoras e governos. É sobre o carro que você vai dirigir daqui a 5 anos. É sobre o quanto você vai pagar para se locomover. É sobre o tipo de planeta que a gente vai deixar para frente. Isso é real. E está acontecendo agora. O mundo automotivo está passando pela maior transformação desde que Henry Ford inventou a linha de montagem em 1913. E pela primeira vez em 100 anos, o centro dessa transformação não está em Detroit, não está em Tóquio, e não está no Vale do Silício. Está em Bangalore. Está em Pune. Está em Hyderabad. E o que vem a seguir vai surpreender até quem já achava que sabia tudo sobre essa história. Chegamos no final. Mas na verdade, essa história está só começando. Vamos fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje. Não porque você precisa ser lembrado, mas porque quando você juntar todos os pontos, o quadro completo é ainda mais impressionante do que cada parte separada. A Índia desenvolveu uma bateria de sódio e enxofre com densidade de energia 5 vezes maior que as baterias de lítio atuais. Com recarga em menos de 10 minutos. Com custo de produção 60% menor. Criou um motor de hidrogênio compacto que funciona em carros comuns, não só em veículos pesados. Construiu um ecossistema industrial integrado com investimento de 35 bilhões de dólares. Definiu 2027 como data para os primeiros veículos comerciais e 2030 para produção em escala global. E fez tudo isso enquanto o mundo não estava prestando atenção. Tesla está com seu modelo de negócio baseado em lítio ameaçado. Toyota perdeu a exclusividade da narrativa do hidrogênio. A Europa está correndo para não ficar para trás. A China está monitorando com preocupação. E os consumidores do mundo inteiro estão prestes a ter acesso a veículos que antes só existiam em ficção científica, a um preço que finalmente faz sentido. Mas agora vem a parte que eu preciso que você ouça com atenção. Isso não está resolvido. Ainda. Sim, a tecnologia é real. Sim, os investimentos são reais. Sim, as reações globais são reais. Mas existe uma diferença enorme entre anunciar e entregar. Entre laboratório e linha de produção. Entre promessa e produto nas mãos do consumidor. A Índia tem um histórico de projetos ambiciosos que demoraram mais do que o previsto para sair do papel. A burocracia, a infraestrutura ainda em desenvolvimento e os desafios logísticos de um país continental são obstáculos reais que precisam ser superados. E as montadoras tradicionais não vão sentar e esperar morrer. A Tesla já está acelerando pesquisas em baterias de estado sólido. A Toyota tem décadas de experiência em engenharia que não se apagam do dia para a noite. A BYD tem uma cadeia produtiva tão eficiente que pode se adaptar mais rápido do que qualquer outra empresa do mundo. Essa corrida está longe de ter um vencedor definido. O que os próximos 36 meses vão revelar. De agora até 2027, vamos ver acontecer uma das corridas tecnológicas mais intensas da história moderna. Vamos ver a Índia tentando provar que consegue escalar sua tecnologia do laboratório para a produção em massa.
Vamos ver Tesla e Toyota lançando contra-ataques tecnológicos com bilhões de dólares investidos. Vamos ver governos do mundo inteiro escolhendo lados, ou tentando ficar em cima do muro. Vamos ver startups desconhecidas surgindo do nada com soluções que ninguém previu. E vamos ver consumidores em todo o mundo sendo os árbitros finais dessa disputa, porque no fim, quem decide o futuro da indústria automotiva não são os engenheiros nem os governos. São as pessoas que vão à concessionária e escolhem qual carro comprar. O que isso significa para você agora? Se você é um consumidor comum, a mensagem é: espere antes de tomar decisões grandes. Se você estava pensando em comprar um carro novo nos próximos 2 anos, vale a pena acompanhar como essa tecnologia evolui. O mercado pode mudar drasticamente em pouco tempo, e as opções disponíveis em 2026 e 2027 podem ser muito melhores e mais baratas do que as de hoje. Se você trabalha na indústria automotiva, seja como engenheiro, técnico, vendedor ou gestor, esse é o momento de se atualizar. As habilidades que vão ter valor nos próximos 10 anos são diferentes das que tinham valor nos últimos 10. Tecnologia de bateria, sistemas de hidrogênio, software embarcado e eletrônica automotiva são as áreas que vão crescer. Componentes de motor a combustão são as áreas que vão encolher. E se você é um investidor ou simplesmente alguém que acompanha o mundo dos negócios, presta atenção no que acontece na Índia nos próximos meses. As empresas que souberem se posicionar certo nessa transição têm potencial de crescimento enorme. As que ficarem presas ao passado vão pagar um preço alto. A lição maior dessa história. Sabe o que essa história toda nos ensina, além de tudo que é técnico e econômico? Ela nos ensina que o mundo não para, que o poder não fica parado num lugar só. Que países e empresas que pareciam inalcançáveis um dia podem ser ultrapassados por alguém que estava trabalhando em silêncio enquanto ninguém prestava atenção. A Índia não pediu licença para inovar. Não esperou o mundo reconhecer seu potencial. Não ficou reclamando que o jogo estava injusto. Ela simplesmente construiu, pesquisou, investiu e apresentou resultados. Tem algo muito poderoso nessa postura. E tem uma lição aí que vai muito além de carros e baterias. Inovação não tem endereço fixo. Ela aparece onde existe necessidade real, vontade genuína e coragem de tentar diferente. E a Índia acabou de provar isso para o mundo inteiro. Agora, antes de você sair, eu preciso te contar uma coisa. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar em algo que está acontecendo em paralelo a tudo isso e que quase ninguém está cobrindo ainda. Existe uma segunda tecnologia, desenvolvida não na Índia, mas num lugar que vai te surpreender ainda mais, que pode complementar ou até superar o que vimos hoje. Uma tecnologia que resolve o único problema que a bateria indiana ainda não resolveu completamente. Se você quer ser um dos primeiros a entender o próximo capítulo dessa revolução automotiva antes que ele vire notícia mainstream, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque esse próximo vídeo vai ser ainda maior do que esse. Eu te vejo lá.